porque o Judiciário Federal negou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para estender o prazo de resposta à denúncia da PGR e mantém a previsão de julgá-lo ainda neste ano. Uma eventual condenação do ex-presidente começa a ser debatida dentro da oposição, já que pode impedir o mandatário de disputar novas eleições pelo resto de sua vida. Segundo juristas, se Bolsonaro for enquadrado nos 5 crimes em que foi acusado, as penas somadas poderiam chegar a 43 anos de prisão e que, de acordo com a lei da ficha limpa, poderia estender a sua inelegibilidade por mais de 50 anos, já que esse período começa no momento em que a sentença é proferida e dura até 8 anos após o cumprimento da pena. Os especialistas avaliam, no entanto, que há uma série de possibilidades para que o ex-presidente não fique fora da política por tanto tempo se for condenado. Além da hipótese de não receber penas máximas, o ex-presidente também pode ser beneficiado por um projeto que limita os prazos de inelegibilidade e que também altera as regras da ficha limpa, ambos em análise no Congresso Nacional. Você, Mota, o que achou dessa notícia, desses cálculos que já estão sendo feitos, publicados pela imprensa, vários veículos de comunicação conversando com juristas, especialistas em direito eleitoral, enfim, é curioso, né? Parece que já existe um movimento para antecipar muita coisa, né? Fazendo projeções para eventual condenação, o quanto isso impactaria na inelegibilidade de Jair Bolsonaro. São muitas possibilidades. Eu acho muito divertido esses cálculos de sentença. Aqui no Brasil, a pessoa manda matar o pai e a mãe a pauladas, fica preso o quê? 12, 13 anos. Joga a filha pela janela do apartamento, fica preso o quê? 10 anos. Sequestra, tortura e mata um jornalista, aconteceu com Tim Lopes, um ficou preso 5 anos, progrediu de regime e fugiu, o outro 7 anos, progrediu de regime e fugiu. Agora, o presidente Jair Bolsonaro pode ficar 50 anos inelegível. Eu acho que a gente poderia explorar várias questões aqui, Canhato, em todos esses inquéritos, investigações, processos, mas eu quero me ater à questão central. Vamos tirar essas cortinas de fumaça da frente. Vamos direto ao que interessa. A questão central é a seguinte: Jair Bolsonaro é uma boa escolha para ser presidente do Brasil? Ele deve ser eleito de novo presidente do Brasil? Senhores promotores, magistrados, ativistas e muitos jornalistas, prestem atenção nisso. Só existe uma forma de responder essa questão: através das urnas, em uma eleição transparente, da qual Jair Bolsonaro possa participar. Qualquer outra alternativa que elimine a possibilidade de Jair Bolsonaro ser presidente, usando algum artifício jurídico, investigações, inquéritos, qualquer outra alternativa vai ser imperfeita, indevida, injusta ou até inconstitucional. Qualquer outra alternativa que não seja permitir a participação de Jair Bolsonaro numa eleição na qual ele tem a chance de ganhar ou perder, na qual o cidadão vai usar o seu julgamento e vai dizer: eu vou votar nele porque gosto das ideias, gosto do projeto, gosto das ações, ou vai dizer: não, a última coisa que eu quero é essa pessoa na presidência da República, por isso eu vou escolher outro. Qualquer outra alternativa que não seja essa, que ninguém se iluda, não vai resolver nada, só vai agravar o problema do Brasil. Bolsonaro poderia ficar inelegível por mais de 51 anos. Os cálculos que vêm sendo feitos por alguns veículos de comunicação, consulta a juristas, também advogados especializados na legislação eleitoral, porém, alguns parlamentares apostam na mudança da lei da ficha limpa, o que poderia naturalmente mudar esse tempo que muitos entendem como impossível de ser cumprido, né? Bolsonaro já tem certamente mais de 60 anos, então é preciso considerar, inclusive, algum tipo de alteração ou benefício justamente por conta da idade que ele tem. Você, Dávila, já há um movimento de querer antecipar,
falam já em condenação, se ele for condenado em todos os crimes, depois levantam as possibilidades de novas denúncias serem formalizadas pela Procuradoria-Geral da República em relação aos episódios das joias sauditas, alteração no cartão de vacinação, enfim, 1000 projeções e apostas estão sendo feitas, né? Caniato, mas o Brasil é a história do pêndulo, uma hora está em um lado, outra hora está do outro lado. Você se lembra de um político que pegou 400 anos de prisão e agora posa no seu Instagram na beira da piscina, o corcovado atrás? Pois é, tudo pode acontecer nesse país. Portanto, como dizia lá o nosso ex-ministro Pedro Malan, até o passado é incerto no país. Então não dá para fazer nenhuma perspectiva futurista. O fato hoje é: Jair Bolsonaro não pode disputar a eleição em 2026 por causa de uma decisão judicial do TSE. Então não é que ele pode ficar inelegível, como está na legenda, ele está inelegível. E isso é importante, porque senão se cria uma ilusão de que ele pode vir a ficar inelegível se for condenado nesse processo da Procuradoria-Geral da República. Não, atualmente, antes de iniciar o processo, o inquérito, ele já está inelegível. E é preciso uma mudança do TSE, do entendimento, para que Jair Bolsonaro possa vir a disputar a eleição em 2026. Então, esse é o fato de hoje. Pode mudar até 26? Pode. Mas hoje, a fotografia é: Jair Bolsonaro não pode concorrer à eleição. Então, se tivéssemos eleição presidencial hoje, ele não poderia ser candidato. Bom, segundo ponto importante: supor que há uma pena máxima de 50 anos, com condenação máxima em todos, isso é ficção científica, isso não é nem sequer uma conjectura jurídica. E terceiro é isso: pode ser condenado a 200 anos. Quem é que diz que ele vai ficar preso, ainda mais se ganhar alguém da direita? Não vai ficar. E é como não aconteceu com o Sérgio Cabral, como não aconteceu com toda essa turma da Lava Jato, que foi vergonhosamente libertada por decisões monocráticas, uma vergonha na nossa história, que já está refletindo nos rankings internacionais de corrupção, que o Brasil disparou, ganhou várias posições por causa de decisões chocantes, como essas decisões monocráticas. Então, isso não dá para saber o que vai acontecer amanhã. O fato é que hoje, Jair Bolsonaro já está inelegível. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. A notícia em destaque: projeção que vem sendo feita por alguns jornalistas e também, claro, juristas, especialistas em direito eleitoral, a pedido de veículos de comunicação, de que Jair Bolsonaro, se vier a ser condenado em todos os crimes para os quais foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, poderia ficar inelegível por mais de 50 anos. E essas reportagens também trazem as informações sobre articulações que vêm sendo feitas por parlamentares para alterarem a lei da ficha limpa, o que poderia beneficiar Jair Bolsonaro. Agora, da maneira que essas decisões vêm sendo tomadas, né, o cenário do jeito que está, a maneira como as peças estão dispostas sobre a mesa, sobre o tabuleiro, Beraldo, muitos do entorno de Jair Bolsonaro entendem que isso reforça a tese de que Bolsonaro estaria sendo perseguido, que o objetivo seria tirá-lo do cenário político, inviabilizá-lo na vida pública, e também a informação de que há o desejo de encerrar o tal processo ainda em 2025, reforça essa teoria de aliados de Jair Bolsonaro. Beraldo. Olha, Caniato, eu sinceramente fico com a impressão de que o que estamos testemunhando é uma disputa por poder, aonde Jair Bolsonaro, de um lado, quer retomar a presidência da República, participar das eleições de 2026, ele ainda conta com uma base de apoio bastante sólida, insuficiente para a sua eleição, mas claramente
dependendo da configuração dos demais candidatos e tal, com uma chance bastante real de vitória, até porque o governo que o substituiu tem entregue resultados pífios, né? A situação do brasileiro está desesperadora. De outro lado, você tem o próprio governo, atual governo, independente dos resultados ruins que vem apresentando nas questões econômicas, buscando a todo custo se manter no poder, chegar de forma competitiva para as eleições de 2026 e se manter no poder. E temos também ainda o poder judiciário que, de uma certa forma, vai tomando medidas que o colocam no meio de uma discussão que deveria ser eminentemente política. Então, isso tudo causa um tumulto grande e deixa o Congresso, o Poder Legislativo, os congressistas, sobretudo aqueles que buscam ou que vão buscar a reeleição em 2026, visando se posicionar conforme o melhor interesse eleitoral que eles têm. Puro cálculo. É melhor eu ir com Jair Bolsonaro, se ele for candidato, ou não. Se eu estiver aqui para apoiar o governo, é melhor eu fazer uma campanha de reeleição apoiando esse governo? Será que esse governo vai ter chance ou não vai? Então fica ali o Congresso perdido, porque ele se baseia em preferências que não estão conectadas com o cenário macro, mas sim com os interesses individuais. No meio dessa confusão, Caniato, o que vai acontecer com Jair Bolsonaro, na minha opinião, se estivesse numa situação como essa, a questão eleitoral, para mim, seria a menos importante. Por quê? Porque você está diante do risco de ficar preso anos. Então, o foco deveria ser a defesa. O foco deveria ser a reunião de elementos para demonstrar que aquelas acusações não são acusações razoáveis, que aquilo de que ele está sendo acusado, ele não fez, e por aí vai. Mas a aposta não tem sido essa, a aposta tem sido convocar manifestações, ir para as ruas, mostrar essa popularidade e transformar essa disposição que aparentemente existe aí de uma parte da população de ir para as ruas em uma manifestação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos estão colocando as suas armas na mesa. Vamos ver qual é a maior delas, qual é a que tem o maior poder para resolver esse problema.